Por muito tempo, eu fui uma pessoa que eu queria sair de mim, vamos dizer assim. Eu queria ir para outro lugar, eu queria viver outro tipo de vida. Tudo que eu pensava, tudo que eu acreditava não estava de acordo. Eu queria ir embora, sabe? Eu falar, não, minha vida seria muito melhor se eu fosse para outra cidade. Minha vida seria muito melhor se eu tivesse outros tipos de amigos. Minha vida seria muito melhor se eu convivesse em outro ambiente, se eu tivesse outra família. Por muito tempo fiquei pensando essas coisas, entendeu? Eu ficava falando, se eu tivesse a oportunidade de ter uma boa escolaridade, eu seria uma pessoa melhor. Se eu tivesse eh, mais instrução, eu seria uma pessoa melhor. Se eu convivesse com pessoas mais instruídas, eu seria uma pessoa melhor, mais inteligente, mais apta. E aí chegou num tempo que a minha vida fez esse estalo. Para algumas pessoas, esse estalo na vida pode parecer se chamar maturidade. Para outras pessoas, isso está relacionado com algum fator biológico. Dizem que a partir do momento que você faz 25 anos, sua vida muda. A partir do momento que você faz 20, você entende melhor o mundo e você tem conhecimento melhor dos seus pais, você tem conhecimento melhor da vida. Não é totalmente errado, é verdade até, mas bom, eu já não sou mais um adolescente, eu aprendi muita coisa com o tempo e com a vida. E uma das coisas que eu percebi é que a gente nunca deixa de aprender. Por muito tempo eu tentei fugir e querer estar em outro lugar. Achava e acreditava que se eu fosse outra pessoa, se eu fosse outro alguém, as pessoas iriam gostar mais de mim, a minha vida seria melhor. O que acontece? É que depois de um tempo, a gente percebe que o lugar onde a gente vive, o lugar onde a gente está, é de fato o lugar onde a gente merece estar. Você pode falar na adolescência que o seu ambiente familiar não é legal, que viver na sua cidade não é legal. Aí você vai embora e depois você percebe, nossa, lá era legal, lá era bom, lá as pessoas me acolhiam, lá as pessoas tinham convívio, aqui eu não conheço ninguém, aqui eu não converso com ninguém. Não é difícil ouvir essas coisas, mas eu acho interessante quando alguém fala que, nossa, você tem que aproveitar tal coisa, nossa, a cidade de vocês é muito boa porque tal lugar não é tão bom. Quando a gente cresce em algum ambiente que geralmente as pessoas falam mal, que as pessoas não gostam, a gente tende a considerar que aquele ambiente é ruim também. Então quando vem uma pessoa de fora e elogia você, nossa, mas é porque você não viu tal coisa. Nossa, é porque você ainda não conhece tal coisa. O que acontece? Hoje eu tenho um entendimento de que o ambiente que eu estou, o lugar que eu estou agora, é de fato o ambiente onde eu deveria estar. E por que eu falo isso? Por muito tempo eu fugi e acreditava que outro lugar seria melhor. A gente cresce e tem um entendimento que não é bem assim. O lugar onde eu estou agora é onde eu deveria estar. O curso que eu fiz, a profissão que eu escolhi é a profissão que eu deveria fazer. Falando assim, parece que eu me conformei, sabe? Eu falei, nossa, eu poderia ter feito mais na vida. Realmente eu poderia, se eu tivesse vivido, crescido em um ambiente diferente. Mas não foi o caso. Por isso que eu tenho uma confirmação e também passei pela aceitação que o ambiente que eu estou é onde eu deveria estar. Que a casa onde eu moro, que a vizinhança que eu tenho, os amigos que eu fiz estão de acordo com o que eu sou, com o meu convívio, estão de acordo com as coisas que foram escolhidas para mim. A gente pode lutar muitas vezes, né? Não estou dizendo que a gente não pode querer um ambiente melhor, um lugar, viver em um lugar melhor, tá? Eu não estou falando sobre isso, mas eu estou falando sobre você aceitar que, sei lá, não tem como tudo ser perfeito, entendeu? Não tem como a gente conseguir tudo. Alguma coisa sempre vai falhar. Eu cheguei a uma fase da minha vida que eu percebo que eu tenho muito mais a agradecer do que a reclamar. Mas se eu fosse perguntar pro meu eu do passado, eu acho que ele teria muita coisa a reclamar e pouca coisa a agradecer. Há muito tempo atrás eu conversava com uma amiga que ela falava que a vida dela tinha muitos problemas, a casa dela tinha muitos problemas. Ela é uma pessoa com muitos problemas. E hoje, acho que já passou uns 3 anos que eu conheço ela. Eu percebo que ela é muito mais feliz, muito mais alegre. E um detalhe, ela não mudou de casa, ela não mudou de família, ela não mudou de personalidade, ela não mudou quem ela é. Ela continua sendo a mesma pessoa, convivendo com os mesmos amigos, fazendo as mesmas coisas. Só que eu percebo uma coisa que talvez ela não fale, ou talvez ela não encare. Talvez seja algo que ela não relate com as outras pessoas. Talvez seja algo que ela até saiba, mas ela não comenta, ou pelo menos não comentou comigo.
mas é o fato de que ela aceitou a realidade dela. E quando a gente aceita a nossa realidade, como é o meu caso, que eu aceitei a minha realidade, a gente passa a ser mais feliz, a gente se torna mais feliz. A gente ainda tem problemas, a gente tem coisas para resolver, mas a gente entende agora muita coisa. Talvez uma das coisas que, tipo, possa estar abalando você na sua vida agora seja exatamente a questão de que você pensa que você não se conforma com o ambiente que você nasceu, que você não se conforma com a sua família que você tem, você não gosta de nada. E aí tudo na sua vida vira um saco, tá? Entendeu? Tudo na sua vida é horrível. E quando você não gosta do seu ambiente, tudo tende a ser ruim. Tudo fica ruim. Não tem como você ser uma pessoa feliz, alegre, você abençoar algo se você está jogando praga primeiro. No tempo do ensino médio, veio uma menina de outra cidade para minha cidade estudar. O pai dela veio a trabalho, parece, ou a família dela veio a trabalho. E nisso foram acontecendo alguns eventos. Primeiro, os pais dela se separaram, entendeu? Ela, com 3 meses morando na cidade, os pais se separaram. E aí foi por causa de traição, se não me engano. Se não foi, deixou o enredo mais bonito. Então a história foi que teve traição. A mãe vai para Manaus e o pai decide voltar para Parintins. Eu não sei se eu poderia falar porque isso indica de quem que eu tô falando, mas acho que ela nunca vai ver esse vídeo. Enfim. E aí o pai decide voltar para Parintins, então ela fica. Ela chegou no meio do ano praticamente já. Chegou junho ou julho, lá para setembro. Lá para outubro, assim, já no finalzinho ali, nesse caminho, os pais se separaram. A mãe foi para Manaus, o pai ficou. E aí o pai dela falou bem assim: olha, filha, você vai terminar os estudos aqui e depois você volta lá para a cidade. Você volta comigo lá para Parintins. E ela falou: ok. Só que assim, à medida que a gente ia conhecendo ela, a gente ia conversando e ela sempre falava: não gosto dessa cidade, eu gostava de ir lá, eu gostava de Parintins, porque em Parintins era melhor, eu tinha um namorado, eu tinha minha família, eu tinha meus amigos. E aí ela falava que aqui ela não saía, não conhecia ninguém, que aqui era um saco, que aqui era um tédio. E com o tempo ela foi gostando de nós, do círculo, não da cidade. Mas aí ela passou a viver sozinha. Ela foi gostando da gente, da amizade, do Dinho. E a gente foi amortecendo essa rejeição que ela tinha com a cidade e com o ambiente. Mas como ela odiava estar aqui, ela não era feliz um dia vivendo aqui. Era muito quente, não dava certo o trajeto dela para ir para a escola, porque ela morava um pouco longe. Não dava certo as coisas que ela fazia, ela tentou arranjar um emprego, não conseguiu. E ela ficava frustrada com tudo o que acontecia. Por quê? E é essa a questão. Ela odiava o ambiente, ela odiava estar aqui, ela odiava conviver aqui. E não tem como você querer que algo dê certo quando você odeia tanto algum lugar. Quando você odeia tanto o ambiente que você tá, quando você odeia tanto tudo que você faz. É um pouco o que acontece também com quem tem autoestima baixa ou então se menospreza. Nada na pessoa tá bom, nada na pessoa é legal, tudo a pessoa reclama. Ai, porque eu fiz tal coisa, não tava legal, eu fiz o cabelo, não tava legal, eu cortei o cabelo, eu não gostei, a roupa que eu tô usando não é legal. Essa pessoa, ela só reclama, entendeu? Ela só reclama, ela não se acha bonita. Se a gente elogia ela, ela acha que é brincadeira. Ela não se acha inteligente, ela não se acha bonita, ela não vê nada de bom em si, ela não vê nada de bom nela. E aí fica um pouco difícil conviver com uma pessoa assim, porque parece que tudo que a gente tá falando, sabe, ela leva pro pessoal. E fica muito chato conviver com uma pessoa assim, que tudo ela leva pro pessoal, tudo ela não gosta, tudo tá ruim. E eu queria falar justamente nesse vídeo sobre isso, que muitas vezes a gente tem esse problema de achar que o nosso ambiente é ruim, a nossa casa é ruim. E o que na verdade falta é a gente conformar que. Se conformar. Eu queria deixar claro que quando eu falo se conformar, não é um sentido do tipo, do literal da palavra, mas é uma licença poética para justificar que algumas coisas você merece sim, sabe? Você merece estar naquele espaço que você tem. Sua casa, assim, aonde você vive, sua casa, você tem que estar ali. Você tem que se apropriar que aquele espaço é o seu, que a sua casa é a sua, que a sua família é a sua. Ah, mas a minha família tem muito problema, ah, minha casa tem muito problema. Essa é a questão. Você também não é perfeito, entendeu? Você também tem problemas, você também pode ser o causador de problemas. Só que aí você só fala do outro, só enxerga o outro e não se enxerga.
E aí, quando você aceita, quando você entende que o ambiente, sua casa é legal, que o seu espaço é legal, pô, tudo vai facilitar na tua vida. Você vai enxergar as coisas que acontecem com você com mais clareza. Você vai se estressar menos. Você vai se estressar menos. Eu não acredito que vai passar uma passeata no dia que eu resolvi gravar depois de 2 meses, bicho. Você se conforma com as coisas. Você é mais feliz, você é mais alegre, você fica mais motivado. Você interage melhor com as pessoas. Você não vai resolver o problema da sua casa. Você não vai resolver o problema da sua família. Você pode ali tentar falar alguma coisa, tentar ajudar, mas tenha a mente aberta que você não vai conseguir. Parece um pouco desabafo da minha parte também, mas o que eu queria deixar claro é passar essa mensagem que talvez alguém precisa, talvez alguém precise ouvir. As pessoas que estão na minha faixa de idade ali, que são entre 20 e 30 anos, elas são muito mais felizes depois que elas se conformaram com o que elas são, com o ambiente que elas vivem. E talvez seja esse estalo que esteja faltando na sua vida que você deve se conformar com quem você é e o seu ambiente. E aí você tenta viver uma vida que não é a sua, tenta ser outra pessoa e se frustra com as coisas justamente porque tá tentando ser outra pessoa, tá tentando viver uma vida que não é a sua, se decepciona porque um dia você tenta fazer algo e você tá bem, no outro dia você não consegue. Falei em muitos vídeos sobre a questão de acordar cedo, que não adianta você ter aquela rotina do influenciador perfeito lá, que acorda 5 horas da manhã, se você precisa dormir 1 hora da manhã, entendeu? Não tem como, a vida do outro não é a sua. E se conformar talvez seja a melhor coisa que possa acontecer com você. Se conformar que você é uma pessoa que falha, que você não vai conseguir fazer aquilo, que você não vai conseguir fazer aquele curso, que você não vai conseguir mudar de cidade, que você não vai conseguir trocar de ambiente. Coisas boas vão acontecer com você quando você entender que você é isso. Isso aí, você é essa pessoa de trás da tela. Então, a mensagem do vídeo, resumindo todo esse vídeo até agora, a mensagem do vídeo é: talvez você só esteja passando por esse momento de infelicidade na sua vida porque você ainda não se conformou com o que você é e com seu ambiente. A partir do momento que você se conformar, que você entender que o seu ambiente é onde você deveria estar e que você pode transformar ele em algo melhor, em algo bom, em algo que te engrandece, que esse é o lugar onde você deveria estar e que você não deveria, por motivo algum, ser outra pessoa, é quando você vai conseguir chegar nessa fase, nesse momento onde as coisas na sua vida vão ser resolvidas, entendeu? É isso. A mensagem do vídeo é essa. Amanhã eu volto com outro vídeo. Meu nome é Lalis Cascais e esse foi mais um vídeo. Até o próximo.